Pessoal, tudo bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar de um dos temas mais importantes aí que a gente tem quando se fala de projetos fotovoltaicos, né? Que é sobre a questão da precificação. Quanto e como cobrar por um projeto fotovoltaico. Então, essa é uma dúvida que a gente recebe muito, direto, ultimamente está recebendo mais ainda. E eu quero trazer um pouquinho desse tema para vocês, né? Sei que muitos têm dificuldade realmente em cobrar pelos seus projetos fotovoltaicos. E hoje a gente tem alunos que cobram bons valores, realmente bons valores, tipo projeto de 15 kW tem um pessoal cobrando R$ 2.000, às vezes só pelo projeto, sem execução. E também eu sei que tem gente que cobra projeto desse mesmo projeto de 15 kW cobra ali R$ 300, R$ 400, né? Então, cara, tem muito dessa disparidade. Mas aí eu quero trazer para vocês em relação a essa questão de precificação, como e quanto cobrar, tá? Uma coisa interessante é que quando você fala desse assunto, assim, eu já procurei muito na internet, né? E hoje realmente acredito que só a gente aqui do Clube da Elétrica, e também os alunos, que a gente fala de precificação assim de forma aberta, né? Mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei no mercado fotovoltaico, eu também não sabia como cobrar, porque a faculdade não me ensinou, a faculdade nem me ensinou a fazer projeto, para falar a verdade, né? Fotovoltaico. Tive bons professores, ótimos professores, mas a forma de ensino era o que dificultava, às vezes, o professor ensinar de uma maneira que ele queria, que ele achava mais correta. E aí, quando eu entrei no mercado fotovoltaico para ser projetista, eu não tinha a menor noção de como cobrar. Quando o cliente chegava para mim perguntando se eu era projetista, eu dizia que era. Ele me perguntava um preço e na verdade, eu nem mostrava minha tabela de preço, porque eu não tinha, né? Eu não fazia a menor ideia de como é que a gente tinha que cobrar por um serviço fotovoltaico. Eu não sabia o que é que entregava, eu só achava que era diagramas, que era só preencher documentos. Então, eu passei por tudo isso aí, tinha uma dificuldade muito grande. E o ruim é porque você vai cobrando valores poucos ali, vai se sentir desvalorizado no mercado, né? Começa a achar que não tem mercado para ninguém. E aí foi quando eu comecei a parar mais, né? Comecei a conversar com outros amigos, fui vendo o que é que a gente realmente entregava. Eu fui descobrindo uma forma de como é que eu poderia estar melhorando como é que eu poderia estar melhorando a minha forma de cobrar esses clientes, né, valores mais altos que eu considero justo para mim, né, porque hoje a gente não tem um padrão no mercado, né, eu não sei se um dia a gente vai ter, mas eu acredito que sim, acredito que um dia a gente vai ter um padrão em relação a esses projetos, mas por enquanto a gente não tem, né, até por isso que muita gente cobra valores muito abaixo mesmo de mercado. Então eu pensando, né, cara, como é que eu faço para cobrar esses projetos? Porque às vezes alguns alunos falam, poxa, professor, você cobra muito caro. Eu falo, cara, mas eu fecho. E eu descobri, né, que existem 4 passos para a gente poder estar cobrando e quanto cobrar por esses projetos fotovoltaicos, tá? Você seguindo esses 4 passos, você consegue ali poder cobrar até mais caro o seu serviço que você já cobra hoje, e poder até fechar melhores clientes, né? Porque projeto fotovoltaico não é somente a gente fazer diagramas e preencher as documentações, né? Longe disso. Se você já trabalha com o mercado fotovoltaico, você sabe que tem outros serviços agregados. Se você ainda não trabalha com projetos fotovoltaicos, você vai saber que não é só você saber quais são os documentos que a distribuidora exige e quais são os diagramas. Isso aí é básico, isso aí até qualquer pessoa sabe? Até teu cliente ali, o final, tem conhecimento disso. Mas você, como projetista fotovoltaico, tem outros serviços que são agregados apenas para você. Beleza, e o que são esses 4 passos aí, né, que você falou? Cara, a gente tem necessidade, investigar, serviço e entrega. Eu chamo até de NICE. Fica mais fácil da gente lembrar. E em cada uma dessas etapas, ela é muito importante você saber onde você está, né, como é que você está com o cliente, antes de fato, já chegar e jogar seu preço para ele, né? Qual é o problema de quando você joga o preço, né? Porque como é a forma que... Não vou dizer a forma que ensinam, porque não tem que ensinar isso, né? Mas como é a forma tradicional? Então, o cliente chega, você é projetista fotovoltaica. Você fala, sim, sou projetista fotovoltaico. Quanto é que você vai fazer um projeto de 10 kW? Aí você já chega e já manda um post assim para ele, né? Tá, esse aqui é meu preço. E a primeira coisa que ele fala é tá caro o seu serviço, ou então ele simplesmente some, né? Então ele vira ali um cliente fantasma e acaba nem aparecendo mais.
Ou então ele fica ali cobrando para você estar fazendo, pô, cara, faz mais barato aí para mim, porque só tem um projetinho aqui, outro acolá. Falei com outro projetista ali, ele disse que vai me fazer mais barato. E eu acredito que vocês, assim como eu também, cara, fica pé da vida, né? Fica puto quando o cara vem te comparar com outro, assim, que faz mais barato. Que, poxa, você estuda esse negócio, entra todo dia no YouTube. Se você é aluno da gente, tá lá dentro da plataforma, tá lá falando com o nosso suporte, tá fazendo seus projetos, tá estudando, tá anotando, tá passando por dores de cabeça, assim, porque ainda não sabe muito bem como fazer os projetos. E aí o cara vem para te comparar com qualquer um, né? Cara, complica. Tipo, você tá aqui uma hora dessa, são 8h30. São 8h30 da noite. Você tá aqui querendo aprender como precificar o seu serviço e o cara vem te e aí ele vem te comparar com qualquer um. Então, só porque o cara sabe mexer ali no AutoCAD, pô. Então, é complicado. Eu acredito que vocês ficam putos assim como eu. Mas voltando ao método NICE, né? Que é a necessidade de investigar serviço e a entrega. Ó, sempre que o cliente ele entra em contato com você, mesmo que ele já chega querendo saber o seu preço, por que é errado você já chegar mostrando o seu preço? Porque quando você mostra o seu preço, você está se tratando como um produto. E produto a gente meio que já sabe como é que funciona. Porque, por exemplo, eu tenho aqui um carregador de celular. Cara, um carregador de celular, ele não precisa me dizer o que é que ele vai fazer, porque eu já sei o que é que ele vai fazer, eu já sei o que é que ele vai me entregar, que é o que? Que é carregar meu celular. Disso eu já sei. E às vezes a gente se trata mais ou menos como isso, porque quando a gente vai, por exemplo, comprar um carregador desse aqui, a gente vai buscar por um serviço mais barato, né? A gente vai buscar por um serviço mais barato do que um mais caro, diferentemente de serviço. Imagina você vai contratar um pedreiro para sua casa, você vai construir uma casa, vamos imaginar aqui na Alphaville, e aí você vai contratar um pedreiro. Qual que você vai contratar? Tem um que diz que te faz por R$50 a diária e tem outro que te faz por R$200 a diária. Qual que você contrataria? Eu contrataria também o de 50, tá? Assim, por quê? Porque aqui eu estou comparando somente preço com preço. Pô, de 200 tá caro, mas o de 50 tá barato. Pega o de 50. Beleza, economiza. Porém, você não sabe o que é que o de 50 vai entregar. A responsabilidade. E aí a gente já começa a entrar num assunto mais intrínseco, né? Porque o que o de R$50 ele cobra, ele não vai ter a mesma responsabilidade que um de 200. Que às vezes um de 200, às vezes ele já tem um ou dois serventes ali por fora que ele mesmo vai pagar desse valor da diária. Às vezes ele tem um estudo mais completo e vai poder dar ideias melhores. É um cara que vai se importar mais com o projeto da tua casa. Diferente desse, que você fala, não, você só é contratado para fazer para levantar a casa. E ele simplesmente só faz isso e, tipo, para ele tanto faz como tanto fez se você está usando bom material, se está usando material ruim. Então, aqui começa, até vale mais a pena, nesse caso, para pegar um de R$200, né, um pedreiro de 200, do que somente um de R$50. Sei que essa foi uma comparação só para ficar bem claro, né? Então, quando a gente entra para essa questão de mostrar só o preço, a gente está se tratando como um produto qualquer. Então, cara, e preço por preço, vence quem tem o menor preço. Então, não é no preço que a gente ganha o cliente. A gente ganha o cliente na negociação com ele, descobrindo a necessidade dele. Que aqui vem o primeiro passo do método NICE, né? Que é necessidade do teu cliente. É nesse momento que a gente ganha ele. Por quê? Porque quando o cliente chega e ele fala, você é projetista e quanto é que você me faz um projeto, por exemplo, de 10 ou 15 kW de pico, ali você já começa a entender de fato qual é a real necessidade que ele quer com aquele projeto. Porque às vezes nem o próprio cliente ele não sabe qual é a necessidade que ele tem em relação àquele projeto. Só para você ter uma ideia. Quando ele chega com um projeto desse, você pode perguntar, tá, primeiramente, mas para onde é esse projeto fotovoltaico? Aqui já começa uma coisa, para onde é esse projeto fotovoltaico? Vamos imaginar que você está em Rondônia. Rondônia, se eu não me engano, é a Energisa, a distribuidora elétrica. E o cara está lá no Rio Grande do Sul, CEE, Equatorial. Então, ele fala, não, é na CEE Equatorial. Ah, beleza, então você tem uma necessidade de fazer um projeto para CEE Equatorial. E aí, você vai precisar de execução, de execução do projeto e execução de obra? Porque se for execução de obra, teoricamente a gente não pode assinar. Porque por conta da distância e tudo mais tem que estar em local presente. Mas a de projeto a gente pode assinar. E às vezes o que ele quer é o quê? É alguém que seja parceiro dele, só que às vezes ele nem sabe disso. Aí às vezes você só chega e mostra preço. E aí ele simplesmente sai fora. Então a gente primeiro tem que descobrir qual é a necessidade que esse cliente tem.
para onde é esse projeto, quantos projetos ele pensa em fazer, para quando é que ele quer esse projeto. Porque às vezes o cliente está desesperado, porque ele já trabalhou com 1, 2, 3 outros projetistas fotovoltaicos e os caras não entregaram. Trago direto aqui alguns casos de alunos que contam isso. E aí ele te procura para você poder resolver isso aí de uma maneira bem mais rápida. Então a gente tem que entender qual é a necessidade que o cliente tem em realizar aquele projeto fotovoltaico. Por que é que ele está te procurando? O que é que ele quer com você? Né? Às vezes o cliente só quer o quê? Só quer que você faça um diagrama para ele. Olha só, às vezes ele só quer o diagrama, porque o projeto já está feito e ele está com dificuldade em realizar o diagrama. Até mostrei aqui para vocês, estava trazendo o caso, que é achar uma distribuidora pior do que a Equatorial, que no caso é qual? É a Serfox. Então a Serfox é bem chata nos diagramas. Então eu fui contratado só para fazer o diagrama da Serfox. Então, ou seja, uma necessidade totalmente diferente da questão da homologação. A homologação, vistoria, tudo enquanto ficou somente por conta do cliente. Então, um diagrama daquele que a gente fez por R$400. Só o diagrama. E tem gente que cobra diagrama, cobra com RT de execução e serviço, cobra com solicitação de acesso, com homologação, com vistoria. Cara, cobra tudo e faz por R$400 um negócio desse. R$400 a gente só fez o diagrama unifilar. Sem responsabilidade técnica nenhuma. Não foi nem nosso nome na prancha. Só pra você ter uma ideia. Porque a gente sabia qual era a necessidade do cliente. Então, a gente tem esse primeiro passo, que é do método NICE, né? Que é descobrir a necessidade do cliente. E por que é importante a gente saber a questão da necessidade do cliente? Porque a gente tem que saber se a gente consegue dar conta ou não de entregar aquele serviço de projeto fotovoltaico. A gente tem dois tipos de situações para se trabalhar com projetos fotovoltaicos, tá? Como um projetista, ainda mais quando a gente trabalha com terceirizado. A gente tem poucos clientes, porém esses poucos clientes, eles são fiéis aos nossos serviços e eles trazem muitos projetos. E 2, a gente tem muitos clientes, né? Eu considero pouco cliente até 5 clientes, acima disso eu já considero muito cliente, e que cada um ali, vamos imaginar, você tem 20 clientes fixos ali na sua carteira, mas às vezes um traz 2, outro traz 3, outro traz 4, outro não traz nenhum ali por mês. Então a gente tem essas duas maneiras. Eu particularmente gosto de trabalhar da primeira maneira, com poucos clientes, porém mais fiéis, e principalmente porque eu consigo entregar algo mais personalizado para eles e mais caro. Tá? Por quê? Porque eu fico mais atento ali ao projeto dele em si. Diferentemente daqui, que às vezes fica um pouco difícil você atender diversos clientes, mas se você trabalha sozinho. E são muitos projetos para você gerenciar. Então, independente da situação que tem aqui, cada cliente ele vai ter uma necessidade única. Só para você ter uma ideia também, por exemplo, hoje eu tenho 3 clientes que são fiéis aos meus serviços. 2 deles eu faço todo o projeto de homologação, tá? Eu faço todo o projeto de homologação, vistoria, diagrama, tudo que ele precisa dessa parte de homologação com os projetos fotovoltaicos dele. E tem um deles que eu só faço a homologação e a vistoria, porque todo projeto ele já faz, ele mesmo faz. Agora, por que ele me procurou só para fazer a homologação e vistoria? Cara, ele me procurou só para caso o projeto seja reprovado, eu que resolva com a distribuidora. Então você consegue ver que cada um deles, eles têm ali a sua necessidade. Então esse terceiro que eu falei para vocês, que eu só resolvo a parte da homologação e vistoria, o serviço para ele eu cobro mais barato. Por quê? Porque eu não tenho que ficar fazendo projeto, fazendo os diagramas, ficar fazendo a solicitação de acesso. Eu só dou a entrada na distribuidora e a vistoria e acabou, tá? Então a gente precisa saber qual é a necessidade do cliente e você vai encontrar, se você já é do mercado, você sabe que a necessidade do cliente nem sempre é somente a de fazer os documentos e preencher os documentos, né? No caso, realizar os diagramas e preencher os documentos. Você sabe que tem outras além disso. E outra também, que às vezes o cliente, quando ele vem, não vem só atrás de teus projetos, não. Na verdade, o que a gente vende para o nosso cliente é segurança, tá? E eu vou falar isso aqui um pouco mais na frente. Então, eu falei um pouquinho aqui do primeiro passo do método NICE. O segundo passo é o quê? É de investigar esse cliente, tá? É você de literalmente investigar um pouquinho mais sobre a vida desse cliente. Procurar saber como é que ele faz as instalações fotovoltaicas dele. Procurar saber quantos projetos ele fecha por mês. Procurar saber como é que ele trabalha.
né? Se possível, procurar realmente na internet, no Reclame Aqui, alguma coisa em relação à empresa dele. Por quê? Porque às vezes a empresa dele não pode ser uma empresa muito legal, tá? Semana retrasada eu fiz uma live aqui com a Milena, que a gente falou sobre questão de contratos, e ela falou que contratos, né, o bom de contratos, que selecionava ali os clientes dela. Então ela tinha cliente dela que não queria assinar contrato com ela, só que depois ela descobriu o quê? Que eles meio que faziam as coisas tudo errado, né? Então você poder investigar um pouquinho mais dessa empresa vai poder te ajudar se você realmente vai fechar ou não com ela. Porque a gente projetista fotovoltaico, cara, o mercado é imenso pra gente. Então pra gente não falta clientes. Agora, o problema é que muitos se desesperam para poder fechar com qualquer cliente. E aí encontra um cliente ruim que paga pouco ou que quer pagar pouco. Ou então às vezes ele demora em pagar os projetos que foram feitos ou os que estão sendo realizados. E aí o que acontece? O próprio projetista fotovoltaico ele começa a se sentir desmotivado, começa a dizer que o mercado é foda, começa a dizer que ninguém quer pagar bem, que só tem cara ruim no mercado. E aí começa o ciclo de neve, aí sai espalhando para todo mundo, aí se o mercado não presta, está saturado. Sendo que não, é só ele que não soube selecionar os clientes dele, né? Então a gente tem que fazer essa investigação com a empresa, né? E principalmente também a gente faz essa investigação para saber se a gente consegue dar conta. Porque vamos imaginar como eu falei dessas duas situações para vocês, de que tem poucos clientes, mas são clientes mais fiéis do que esse outro que tem 20 clientes, porém nem todos eles são fiéis, eles vêm e voltam toda hora. E você faz essa investigação para quê? Para saber se você consegue atender aquela empresa. É importante saber isso, se você consegue atender aquela empresa. Porque às vezes pode ser uma empresa que ela te traga muitos projetos fotovoltaicos. Traga 10, 15, 20, 30 projetos fotovoltaicos no mês. Tem empresa que vende muito. E às vezes você pode pensar, mas só são 15 projetos fotovoltaicos. Beleza, amigo, são 15 projetos fotovoltaicos. Mas para qual distribuidora? Porque se você pega, por exemplo, ali para fazer 15 projetos fotovoltaicos para a Equatorial, cara, exige um pouquinho de tempo, lógico. Depois que você aprende e tal, você começa a fazer ali 2, 3 projetos por dia na Equatorial. Mas fora isso, cara, você não consegue realizar. Porque a Equatorial realmente ela exige, você tem que ter muita atenção. Ainda mais se você faz ali para CS, se você faz para Alagoas, se você faz para Amapá. Porque lá a Equatorial está mais recente, então lá está uma confusão em relação às normas. Às vezes ninguém sabe o que é que tem que enviar. Às vezes eles reprovam apenas por reprovar seu projeto fotovoltaico, simplesmente sendo que está tudo correto. E aí eles inventam lá uma reprovação e reprovam o teu projeto fotovoltaico sem nenhuma necessidade. Então, tem que se atentar a saber se você vai dar conta ou não. Porque fazer projeto fotovoltaico não é só você realizar e enviar para a distribuidora. Às vezes tem que resolver os problemas com ela. Pode ser que ela exija o quê? Exija um projeto de rede. Pode ser que exija o quê? Uma troca de padrão de entrada do cliente. Um ramal. Tem que trocar o ramal do cliente. Agora, tem distribuidora que exige o projeto elétrico. Tem distribuidora que não. Tipo, a Equatorial. É só você fazer a solicitação do formuláriozinho lá. E aí você manda para elas. E aí, Sergião, beleza? Cara, eu tô em Brasília, velho. Se eu tiver por aqui se tu é da Asa Norte aí, cara, depois me manda lá a mensagem. Bora se encontrar. E aí, como eu tava falando, então vem essa outra necessidade, essa outra investigação. Porque projeto fotovoltaico não é só você enviar. Então, você tem que saber se você consegue entregar os projetos pro cliente, né? Que de nada adianta você dizer, não, eu te entrego, sei lá, em 5 dias, tá na distribuidora, o cara vai te cobrar, você nem começou a fazer o projeto dele, né? O Just disse, só do Amazonas me algo sobre projetos do meu estado. Cara, Amazonas é um dos melhores estados que tem, viu, velho, pro cara fazer projeto fotovoltaico. Porque Manaus, geralmente, pelo menos dos alunos que eu tenho, tá, de Amazonas, são todos de Manaus. Eu não sei como é por fora, geralmente por fora nas outras cidades são mais off-grid. Mas on-grid de Manaus, cara, tá muito bom, cara. Eu vejo a galera cobrando valores altos mesmo em Manaus. Manaus é um lugar que, cara, quase não tem ninguém aí, pelo que eu vejo, para trabalhar com projetos fotovoltaicos, tá? E os caras cobram caro mesmo aí de Manaus. E aí, Marcão, beleza, cara? Boa noite. Então vamos lá, a gente falou aqui do primeiro... A gente falou do primeiro passo, né? Que no caso é entender a necessidade do cliente, do que ele quer com aquele projeto fotovoltaico com você. E o segundo é fazer uma investigação em relação à empresa daquele cliente para saber se a gente realmente
tem necessidade de fazer o projeto para ele ou se a gente vai fechar com ele, tá? É importante você, como projetista fotovoltaico, se defender, tá bom? Não é só porque o cliente está vindo todo animado, querendo falar com você, fechar negócio com você, que você vai fechar, não. Tem que tomar cuidado. Ó, com o tempo que a gente vai crescendo, cada vez mais a gente vai crescendo, o nosso nome vai ficando maior, a gente vai ficando mais conhecido. E, cara, a gente não pode ficar simplesmente aberto a qualquer risco, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso aí, porque quanto mais a gente cresce, qualquer risco que você toma pode quebrar você e também a sua reputação, né? É como diz até que é uma frase de um investidor, que ele fala, cara, são 20 anos para você construir uma confiança e 5 minutos para você quebrar ela total. Show, vamos lá. Então, eu falei aqui da necessidade e da investigação. E aí, o terceiro passo do método NICE, né, que é sobre como e quanto cobrar, e olha que aqui ainda nem falei de preço, é você saber o seu serviço como projetista fotovoltaico, o que é que você vai entregar. Porque, cara, você como projetista fotovoltaico, você simplesmente não vai entregar somente os diagramas e o projeto feito, a não ser que você realmente for contratado só para aquilo ali. Então, a gente tem que saber quais são os serviços que você entrega. E o serviço não é somente, tá? Como eu falei, o serviço não é somente os diagramas e também a homologação do serviço. Tem vistoria. Dependendo do local da onde seja esse projeto fotovoltaico, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma vistoria na obra. E quando o serviço é no local, você tende até a cobrar mais caro. Por quê? Porque você vai ter que sair do seu local para visitar a obra e às vezes fazer um relatório de comissionamento. Então, se for um Enel de Goiás, um Enel de São Paulo, se for equatorial, você tem que sair do seu local para fazer ali um relatório de comissionamento. Então, você tem que saber qual é o serviço que você entrega. E aqui eu vejo um erro muito grande do pessoal, tá? Das pessoas, de quem trabalha com projetos fotovoltaicos, às vezes de alguns alunos que já trabalhavam com projetos fotovoltaicos, eles entram no curso e eu vejo um erro muito grande deles, é que de serviço eles não, eu só falo que eu faço os diagramas e os projetos e acabou. E que dou entrada e fica por isso. E aí, quando eles descobrem que eles podem ter outros tipos de serviço, que eles podem oferecer algo a mais, né? Por exemplo, um suporte próximo do cliente. Gente, suporte não é coisa que a gente se dá gratuitamente, não. Suporte tem que estar composto na sua precificação. Por que ele tem que estar dentro? Porque suporte gera tempo. Então, você vai estar deixando, por exemplo, de estar fazendo um projeto fotovoltaico para estar atendendo um cliente aqui. E eu sei que tem gente que fala que, mas eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, beleza. Aí começa a pegar a reprovação do teu projeto e não sabe por quê. Mas aí já entra mais uma questão de produtividade, né? De organização, de fazer seus projetos. E, cara, quando você está no mercado, infelizmente, os clientes não são da forma que a gente quer, tá? Os clientes existem todo tipo de cliente. Cliente bom, cliente ruim, cliente excelente, cliente chato. Eu tenho um dos meus clientes que o cara só me manda áudio. E, gente, eu não sou nem fã de áudio, tá? Eu prefiro uma mensagem, às vezes uma coisa simples. O cara me manda áudio. Às vezes me manda 5 áudios de 2 segundos. Pra quê? Por que não pode mandar somente um de 10 ou então mandar mensagens? Então, a gente vai encontrando diversos tipos de cliente. E de acordo com o cliente, por isso que a gente tem que saber qual é a necessidade dele, tem que saber investigar ele, porque de acordo com o cliente, às vezes isso já entra a questão de você saber como é que ele trabalha, você vai personalizar o seu serviço fotovoltaico. Por exemplo, se for um cara bem organizado, um cara que preza muito por organização, o que é que você pode fazer? Você pode compartilhar ali uma planilha não de precificação, mas de acompanhamento de projetos de preço para que ele veja e saiba onde é que está todo o processo com a distribuidora. Ou então você pode entregar uma pasta no Google Drive para que ele possa ter acesso àqueles projetos. E tudo isso custa tempo. E também, às vezes, entra até uma questão financeira também. Porque você assinar uma ferramenta como o Google Drive, poxa, você paga R$50 por mês. Mas, em compensação, tem todos os projetos do cliente ali. E ele vai ter tudo de fácil acesso. Porque, se, por exemplo, uma distribuidora, ela está acontecendo muito, não sei aí com vocês, tá? Se vocês disserem também está acontecendo aí, me digam, que eu acredito que sim. Que as distribuidoras, elas não estão, no caso, fazendo o abatimento dos créditos energéticos. Ou então não está fazendo o envio da lista de rateio. Adivinha para quem que o cliente vai te procurar? Ele vai procurar você. Para quê? E ele ainda vai te pedir, cara, cadê a solicitação de acesso desse negócio?
onde é que tá, e às vezes você nem sabe onde é que tá. Porque lá na solicitação de acesso vão dizer, né, que tem a lista de rateio, aí vem o número das unidades consumidoras e a porcentagem. Então, se você já entrega isso aí para o cliente, ele mesmo pega e resolve isso aí. Então, isso aí já entra na questão do serviço que é que você vai entregar, tá? E às vezes até um suporte que você entrega para ele, você entrega um suporte como? Ou pode ser por mensagem mesmo, né? Pode ser por ligação, tem gente que gosta, ou são por vídeo, ou são videochamada. Cara, e tudo isso, como eu falei, pega tempo seu. E, cara, você tem que incluir isso aqui dentro do seu serviço. E às vezes acontece também de que do cliente ele errar no projeto, errar todos os dados, e com isso você vai ter que refazer um projeto fotovoltaico. E aí entra na questão, cara, cobra ou não cobra por esse valor, né? Pelo projeto que eu já fiz. Então, você sabe que vai ter que cobrar por isso. E se você não cobra, você está fazendo muito errado, porque é tempo de serviço. Você poderia estar fazendo outra coisa. Você poderia estar estudando, mas não, está fazendo um projeto caro. Você poderia estar no shopping, mas não, mas você está fazendo um projeto caro. Ah, mas você poderia estar assistindo a Netflix, mas não, você está fazendo um projeto caro. Então, você tem que saber quais são os serviços que você entrega. Para quê? Para que você possa cobrar o valor que você considera justo para você, tá? Não o valor que o coleguinha do lado acha justo, o que você acha justo. E o quarto ponto do método NICE, então a gente passou pela necessidade do cliente, investigar, serviço e entrega. E que no caso é entrega. E aqui você vem e entrega o seu serviço como projetista fotovoltaico para ele, né? Porque agora que você descobriu a necessidade dele, você investigou quem é esse cliente, você sabe quais são os serviços que você vai entregar para esse cliente. Depois de você saber a necessidade de investigar ele, você vai ter que entregar esse serviço como projetista fotovoltaico. E quando você faz isso aqui, você segue esses 4 passos aqui, cara, você consegue sim cobrar os valores que você considera justo, e o melhor, você fica com clientes que eles tendem, tá? Eles tendem a ser fiéis ao seu serviço. Por que eles tendem a ser fiel? Gente, a precificação, ele é um selecionador de clientes, tá? Ele é um selecionador de clientes. Como assim? Quem tende a pagar mais caro é um cara que trabalha corretamente, é um melhor cliente, te dá menos trabalho, por incrível que pareça, e meio que ele não é tão chorão assim quanto os que cobram mais baratos. Eu tiro isso por experiência própria. Os meus clientes de projetos fotovoltaicos, na época que eu cobrava barato, todos eles me davam trabalho, porque eles não sabiam como instalar, eles não sabiam como é que vendia o serviço deles, e quando vendia, cara, vendia errado. Tinha cliente que vendia lá inversor de 380 numa rede de 220, não comprava o transformador, porque ele achava que não precisava. Então aí gerava uma treta entre ele e o consumidor final. Então assim, o cliente começa a te buscar em relação a isso, porque esses clientes que pagam mal, cara, eles dão trabalho, tá? Eles dão trabalho para você. E de trabalho basta as distribuidoras para dar trabalho pra gente. Beleza, Igor. Agora que tu falou isso aí, cara, eu quero saber de preço. Eu quero saber preço. Quais são os valores de preço, né? Então, assim, a questão de preço, o que é que acontece? No mercado fotovoltaico, a gente aqui do Clube da Elétrica, a gente está sempre atrás de saber o preço que as pessoas cobram, tá? A gente pega isso dos nossos alunos. Essa questão de precificação. Tem alguns alunos que cobram baratos, tem outros que cobram mais caros. E uma coisa muito interessante que a gente está pegando é que realmente os alunos eles estão cobrando os valores que eles consideram justos e estão seguindo de acordo isso aqui, essa questão da necessidade de investigar, de saber os serviços dele e também da entrega, né? Estão começando a ter mais noção disso. E quando vem um cliente que cobra bem mais barato, o que é que estão fazendo? Estão literalmente deixando de lado, porque já estão percebendo que esses clientes que cobram mais baratos não valem a pena, ou eles simplesmente depois voltam e vão pagar o preço justo. Então, de vez em quando também mostra até alguns casos aqui. Sobre a precificação, assim, eu vou trazer aqui alguns valores gerais que você cobrando esses valores, ele tende a ser bom, tá? Mas como eu falei, você tem que saber qual é a necessidade do cliente, você tem que investigar ele, você tem que saber quais são os serviços que você entrega e também a entrega do seu serviço, tá? Se eu falar até um pouquinho mais sobre precificação, vocês podem ver que, por exemplo,
como é que a gente aqui do Clube da Elétrica vende o nosso curso, Formação Projetista Fotovoltaico? Inclusive, a gente vai abrir uma turma nova agora no dia 28 de novembro. Como é que a gente vende? Vocês acham que a gente só chega aqui e fala, gente, a gente tem um curso Formação Projetista Fotovoltaico, comprem. Vocês acham que é só isso que a gente faz? Com certeza não, né? O que é que a gente vai fazendo? A gente vai mostrando como é que é ser um projetista fotovoltaico. É por isso que vem a formação, a Semana Viver de Projetos Fotovoltaicos. Que a gente mostra como é que funciona o mercado, como é que você pode estar cobrando, como é que você capta cliente. Então, ou seja, a gente vai vendo quais são as necessidades que vocês têm. A gente vai mostrando ali quais são os serviços que você pode estar oferecendo para o cliente. Aí depois a gente mostra o quê? Quais são os serviços que a gente vai entregar para vocês. Tá? Então, é isso que é dessa forma. E aí, então, quando a gente apresenta preço para vocês, alguns de vocês acham barato. Ah, porra, só R$1.000 pelo curso? É, cara, só R$1.000 pelo curso. Por quê? A gente vai lá, entrega um suporte, entrega uma análise, entrega um curso de AutoCAD, entrega um aulão de PVSol, entrega aula de oficina de contratos, entrega a Lei 14.300, entrega as homologações nas distribuidoras. Tem cara que acha barato. Agora imagina se eu falo, pô, formação projetista fotovoltaica, R$1.000, porra, tá caro. E realmente tá caro se eu falar só dessa maneira. Mas depois que eu mostro o serviço que eu entrego para vocês, o que é que vocês vão receber, vocês tendem a achar barato, tá? E mostrar aqui um pouquinho a precificação. Isso aqui eu peguei lá da Semana Viver de Projetos Fotovoltaicos. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Beleza. O que precisa para fazer um curso elétrico? Cara, eu não sei o que é que tu quis dizer com curso elétrico, tá? Se puder ser mais específico. Então vamos lá. Geralmente, galera, os preços são divididos. Eu sei que tem gente que divide de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Particularmente, essa maneira aqui eu já vi fechando mais projetos, tá? Eu já vi quando você divide em menos valores assim. Por quê? Porque o cliente fica com menos escolhas. Tá? O cliente fica com menos escolhas. Eu sei que tem gente que bota de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35. Cara, fica com uma tabela zona enorme. Não tem problema, tá? Se você acha que funciona para você, você pode estar fazendo também dessa maneira. Mas assim, o que eu já investiguei com os alunos, isso aqui tende a funcionar bem, tá? E também eu peguei muito em questão de valores variados, tá? Por exemplo, um projeto de 2 a 5 kW pico, deixa eu mostrar logo tudo aqui para vocês. Geralmente ele varia nesses valores aqui, né? De 500 a 750 reais. Poxa, com a RT, sem a RT, como é que é? Cara, depende da necessidade do cliente e depende também do que é que você vai entregar para ele. Por exemplo, Igor, um projeto de 5 kW pico sem responsabilidade técnica, eu cobro 600 reais. Com responsabilidade técnica, aí vai depender qual é a responsabilidade técnica que ele quer. Se é de projeto, se é projeto de execução e também da onde é a distribuidora que vai estar sendo feito esse projeto fotovoltaico, tá? Aí um outro, de 5 a 10, de 750 a 1.300, de 10 a 20, vai de 1.300 a 2.500, de 20 a 45, de 2.500 a 3.700, e de 45 a 75, vai de 3.700 a 5.000 reais. Uma coisa interessante que vocês podem ver é que aqui a gente não vai aumentando de 200 em 200 reais, de 100 em 100 reais, que tem gente que faz isso, né? Vai aumentando a cada 100 reais. Não. A gente dá saltos grandes, né? Tipo, daqui para cá dá 250. Daqui para cá já tá mais de 500 reais. Daqui para cá 1.200. Daqui para cá mais 1.200. Daqui para cá vai tipo 1.300, né? E uma coisa que eu tô percebendo é que esse valor aqui, principalmente esse aqui, ó, de 5.000 reais, ele tá alterando, tá? Eu tô vendo o pessoal cobrando valores de 75 kW por 7.000 reais. Mas entrega a execução, né? No caso, faz o acompanhamento de obra, também com RT de projetos, tá? E aí, eu sei que alguns de vocês vão querer pegar isso aqui e vão colocar na precificação de vocês. Sei que alguns vão fazer isso, porque acha que é só isso aqui o que importa. Acha que é só isso aqui que importa. Igual ser projetista fotovoltaico. Acha que para ser projetista fotovoltaico só precisa saber o quê? Só saber fazer os diagramas, né? Ah, eu tenho que saber fazer um negócio desse aqui para eu poder cobrar um valor alto desse aqui. Cara, tem que saber fazer. Parte técnica é importante, cara. Tem que saber. Se não fizer parte técnica, não vai para frente.
Mas não é só isso que faz você vender. Você tem que saber o quê? Como eu mostrei, o método NICE. Necessidade, investigar, serviço e a entrega do seu serviço como projetista fotovoltaico. Porque quando você, se o cliente te chega e pergunta, quanto é que você me cobra para projetar esse quilowatt-peak? Você chega, 1.300? Pô, tá assustando o cara. Ele nem sabe o que tu vai entregar para ele. Porque na cabeça do teu cliente, você vai entregar somente o quê? Você só vai entregar os diagramas para ele, a homologação, e acabou. E você sabe que não, você vai dar suporte, você vai entregar os documentos para ele, você vai fazer plano de Google Drive, tá? Então, para poder chegar nesses preços, que eu sei que tem gente que acha que é um absurdo cobrar esses valores, acha que é impossível, né? Então, você precisa saber quais são os seus serviços e o que é que você vai entregar para esse cliente como projetista fotovoltaico, tá? Então, é dessa maneira que a gente sabe o quanto e como cobrar por esses projetos fotovoltaicos, beleza? Além do mais, também tem a questão da captação do cliente, né? Da distribuidora também, que vai estar sendo feita o projeto fotovoltaico, às vezes o tamanho do projeto, que tipo, às vezes um desse de 75 kW, cara, você vai precisar às vezes fazer uma subestação. Já é um outro projeto que você tem que fazer por fora, e aí você já cobra mais. E se você vai fazer o acompanhamento dessa obra? Às vezes tem muita gente que esquece, tá? Muita gente que esquece. Inclusive, se você fecha com empresas da sua região, você tende até a ganhar mais, porque você oferece esse serviço de ir lá no local, tá? E aí, outros tipos de negociação que você pode fazer, né? Da questão da necessidade desse cliente, que ele vai ter, como eu falei, pode ser que ele precise fazer uma alteração lá no ramal de entrada dele. Então, vai muito da necessidade do cliente, né? Como eu falei. Então, às vezes, ele precisa trocar um ramal de entrada, né? Às vezes, ele nem sabe que precisa fazer essa troca desse ramal de entrada. Então, cara, é um outro projeto que você tem que fazer. Aí você também acaba ganhando por fora, tá? E às vezes também você pode fazer... Eu já vi, tá? A gente que trabalha com projetos fotovoltaicos, tem a empresa fica lá nas vendas e o cara faz também aqui o orçamento. Ele faz tudo dentro de casa. Então, assim, tem essa questão também de você saber o que é que o teu cliente ele vai precisar de você, tá? Não é só você chegar e essa daqui é a minha tabela e eu vou cobrar esses valores aqui. Beleza, pessoal? Então, particularmente era isso que eu queria falar com vocês sobre essa questão de como e quanto cobrar. E até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!